Olá, amados e amadas, graça e paz, aqui é Kátia Rios e nós vamos ver hoje Isaías capítulo 2. E do versículo 1 ao versículo 5, aqui Isaías vai estar falando da glória, do futuro do povo de Deus, então algo do porvir. Depois ele vai falar sobre o dia do Senhor, né? E vai até o final do capítulo dizendo isso. Então vamos ver aqui no início dizendo, olha, eis portanto a visão de Isaías, filho de Amós, que recebeu acerca do futuro de Judá e Jerusalém. Então, Isaías nós sabemos que é um profeta, um dos profetas mais relevantes que nós temos. Ele era alguém de classe aonde ele teve oportunidade de estudar, ele era letrado, ele pôde conviver ali no palácio, então ele tinha intimidade ali até quando o Senhor chamou ele, que nós vamos ver depois no capítulo 6, tá? E aqui já Israel já estava dividido. O reino do norte era um rei que governava e o reino do sul. Então, ele sempre vai estar falando sobre o que? Acerca do futuro de Judá e Jerusalém. Ele não está falando acerca do futuro do reino do norte. Por quê? Hoje, se nós formos ver lá Israel, ele só ficou com essa parte, Judá e Jerusalém, com essa parte do reino do sul, tá? Então, diz aqui, nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido como principal. Então, nós sabemos que hoje no monte lá do templo, eu tenho o Domo da Rocha, que é ali os muçulmanos que cultuam o Deus deles ali. Então, naquele espaço, diz que é naquele lugar que teria que ser o templo reconstruído. Mas já há alguns historiadores dizendo que não seria bem ali, seria em outro local ali próximo. Mas nós não sabemos exatamente, mas tudo indica que é onde está o Domo da Rocha, tá? E diz que nos últimos dias o monte do templo do Senhor será estabelecido como o principal. Será elevado acima das colinas e todas as nações correrão para ele. Então todas as nações se voltarão para ele. Muitos povos virão exclamando, vinde, subamos ao monte de Javé, à casa do Senhor de Jacó, para que ele nos instrua a respeito dos seus caminhos, e assim andemos nas suas veredas. Com efeito de Sião sairá a lei, e de Jerusalém virá a palavra de Javé. Não dá para saber muito bem se isso está dizendo dos finais dos tempos, que nós sabemos que vai haver um momento de paz e que vai ser reconstruído o templo, e para que depois o Senhor volte quando houver a guerra do Armagedon. Então, aqui não dá para saber que contexto, mas tudo indica que é esse restabelecimento do templo e que haverá paz, porque hoje nós estamos gravando, eu estou gravando isso em 2024, em outubro de 2024. Em 2023, em outubro, se não me engano, dia 7, houve aquele ataque a Israel, onde houve vários mortos, e desde lá até agora, deu um ano agora em outubro, que continua a guerra, né? E ontem Israel foi atacado, e tem Israel também atacado, então realmente tem virado ali muita perturbação, muita guerra, e ali nunca foi um campo onde teve paz. Sempre houve ali contritos, guerra, e dessa vez as coisas assim parecem que Israel tomou uma atitude realmente de eliminar todas as pessoas que estão à frente como cabeça, no sentido da faixa de Gaza, né, que moram em outros países ali. Então, está uma guerra muito grande, os Estados Unidos se envolvem nessa guerra, a Rússia, a China estão se envolvendo nessa guerra. Então, essa guerra pode levar a uma guerra mundial, né? Vai surgir alguém que vai conseguir trazer a paz no meio disso, né? E essa paz vai ser estabelecida. E dentro dessa paz o templo vai ser reconstruído. Então não dá para ter certeza se essa passagem quer dizer a isso, tá?
E também isso que a palavra, e nós entendemos disso da palavra, só o Senhor sabe realmente a exata revelação disso, né? Nós aqui subentendemos, tá? Mas aqui a palavra diz que haverá um tempo que o templo será estabelecido ali na colina e todos correrão e eles querão aprender as coisas de Deus. E aí ele julgará entre as nações e solverá as contendas de muitos povos. Engraçado que aqui fala de muitos povos, porque aquele povo, tudo que está ao redor, né? Ele julgará entre as nações e solverá as contendas de muitos povos. E estes converterão suas espadas em lâminas de arado. Quer dizer, eles vão guardar as suas espadas. Eles não vão estar mais matando uns aos outros, e sim em suas foices um arado. O arado significa aqui trabalho, e as lanças em foice, então dizendo que eles vão estar voltando ao seu próprio trabalho. Uma nação não mais levantará sua espada contra outra nação, nem será necessário que se preparem para batalhas, porque muitas nações, mesmo não tendo batalhas, elas estão sempre preparando seus exércitos, preparando tudo para o momento da guerra. Ó descendente de Jacó, vinde, pois, e andemos na luz. Então, tudo indica que isso vai ocorrer no tempo que houver paz. Ou pode ser no tempo que houver o quê? A Nova Jerusalém. Mas eu acho que está mais para esse momento de paz, essa parte aqui da palavra, tá? E agora, a partir do versículo 6, já vai mudar aqui o contexto. Então diz: certamente rejeitaste o teu povo, a casa de Jacó, porquanto os descendentes de Israel se encheram de superstições, adquiridas dos povos pagãos do leste, ó Oriente, e ainda praticam adivinhações como os filisteus, e celebram alianças como pagãos. Então lembra que ontem eu falei que eles acabaram se unindo às tradições dos povos que estavam em volta deles? Então o profeta Isaías está trazendo isso, dizendo para o povo que o que eles fizeram? Eles se encheram de superstições principalmente para conhecer o futuro. E quando a gente usa disso de querer conhecer o futuro, nós não estamos depositando a nossa confiança em Deus. Então, conhecer o futuro é como se eu quisesse me preparar. Isso traz aquela palavra que é a ansiedade, a preocupação, para controlar as coisas que são do futuro. Então, quando nós andamos no presente, no dia de que se chama hoje, que é só isso que nós temos, gente. O futuro a gente não tem em mãos. O passado já passou. O que nós temos? Nós temos o presente. Mas o nosso presente, ele determina o que eu vou colher no futuro. E o meu passado está determinando o que eu estou colhendo hoje. Se eu não fizer algo diferente hoje, eu vou repetir o meu passado no futuro. Então, por isso que o Senhor nos alerta, tá? E quando tem essas leituras, essas superstições, o que as pessoas fazem? Elas dão uma nova vestimenta para o passado da pessoa. Né? E aí a pessoa fala, nossa, é isso mesmo, porque já aconteceu isso, então tende a acontecer novamente. É uma releitura, é uma vestimenta nova, mas o núcleo do problema é o mesmo. Né? Então eles estavam enchendo dessas superstições que os povos pagãos tinham. O que eles estavam dizendo? Olhando, como eu disse para vocês ontem, para a grama do vizinho achando mais verde, indo lá no vizinho e falando o que você faz para a grama ser mais verde e fazendo tudo que o vizinho faz. Então eles se envolviam com adivinhações como os filisteus e celebravam alianças com pagãos, faziam alianças. E a palavra de Deus diz que eles não deviam casar com pagãos. Por quê? Ia ter uma divisão de cultura dentro daquela casa, que não dá para se colocar em julgo desigual. Então, muitas vezes, até a união hoje, as pessoas se colocam extremamente em julgo desigual. Muitas vezes é uma pessoa que crê no Senhor, segue os princípios, mas se apaixona por alguém que não quer o Senhor. Como que vai criar os filhos?
Quando você quiser ir para a igreja, ele não vai querer. Os filhos vão seguir quem? Pai e mãe, vão ver essa dissonância dentro do lar. Então, mesmo casando hoje com um cristão, mesmo casando com uma pessoa que tem uma mesma linha de princípios e valores como a nossa, não é fácil o relacionamento. Imagine quando não tem, né? E aí ele vai dizer: a sua terra está repleta de prata e ouro, e tesouros são inesgotáveis. A tua terra está cheia de melhores cavalos, e os seus cavalos de guerra são incontáveis. Sua terra também está cheia de ídolos. Eles se inclinam em adoração diante da obra das suas próprias mãos. Reverenciam o que os seus dedos produziram. Por esse motivo a humanidade está exterminada e o ser humano humilhado. Portanto, peço-te, ó Deus, não os perdoe. Quer dizer, Isaías aqui até ele entrou na parte da visão, da revelação, e falou assim: Senhor, não os perdoe. Agora, o que esses versículos quer dizer? Que fala que a terra está repleta de prata e ouro, tesouros são inesgotáveis, tem bastante cavalo. Por quê? Eles estavam apoiando a sua confiança, a sua segurança, a sua proteção no que eles tinham de posse. Prata e ouro representavam aqui o quê? Tesouros para darem fortuna, uma vida melhor, também para negociarem o que quisesse, ou até negociar mediante uma guerra. Cavalos, queria dizer o quê? Sobre guerra, carros de guerra. Então, cavalo, eles eram, nesse momento aqui, a utilização principal era para a guerra, dizendo que eles tinham isso incontáveis, porque eles estavam só vivendo com o foco nisso, com o foco não na segurança em buscar o Senhor, não que Deus ia protegê-los, mas buscando todas essas coisas para vir a protegê-los na terra. Então, hoje, você pode perceber, até pessoas que muitas vezes a gente olha que tem status, tem muitos recursos financeiros, tem fama, a gente vê quantas pessoas são vazias, usam drogas. Então isso não é o que preenche o coração humano. É óbvio que ter uma vida onde a gente tem uma estrutura de sobrevivência é extremamente necessário para que possamos viver de maneira confortável, de maneira assim de não precisar passar necessidade. Mas não é ter essas coisas em abundância que vai nos trazer o que a gente deseja. Quando a doença vem para um e vem para o outro, né? Então veja o Covid pegou todas as pessoas, tá? Não importava a classe social, nem status, né? E aí também vai dizer que sua terra também está cheia de ídolos, quer dizer, eles têm tudo isso, mas eles têm os ídolos. Inclusive eles tinham um cantinho da casa onde havia ídolos, e cada ídolo era para o deus do sol, outro era o deus da agricultura, outro era o deus da fertilidade. Então cada deus representava uma área da vida, né? Então eles adoravam. Essa adoração diante das obras das suas próprias mãos, quer dizer, quem faz o ídolo? O próprio ser humano faz o ídolo e ele acaba adorando aquilo das suas próprias mãos. E ele fala outra coisa aqui: reverenciando o que os seus dedos produziram. Hoje, muitas vezes, não são simplesmente ídolos, mas muitas pessoas adoram hoje aquilo que conquistaram com as suas próprias mãos. Adoram seu carro, adoram sua casa, adoram o que conquistaram, né? Então tem pessoas que vão o quê? Adorando aquilo que conquistaram. Muitas vezes uma pessoa eu passei por algumas experiências que um exemplo, quando você faz a faculdade, faz a pós-graduação, mestrado, tal, você termina, não é que você adora, mas vem aquele sentimento de satisfação, um sentimento assim de conseguir concluir. E isso tudo, para algumas pessoas, viram o quê? Um ídolo. O estudo dela é um ídolo, a posição dela é um ídolo, a profissão dela é um ídolo, né? Então, eu trabalhei já em hospitais de primeira linha aqui em São Paulo,
E quantas vezes eu ouvi daqueles médicos bam bam bam, você sabe com quem você está falando? Querendo dizer assim, olha, você tem que me dar reverência porque você está falando com o fulano X, com o doutor XYZ. Então, as pessoas se apoiam naquilo que elas são, tá? E isso traz para elas essa satisfação falsa, vivem na superficialidade. Aí depois o versículo 10 diz assim, vai, pois, entra no meio das rochas e esconde-te no pó, ante o terror do Senhor e a glória de sua majestade. Em Israel, ali eles têm é um local árido e eles têm muitas rochas e nessas rochas tem buracos, então tem muitas cavernas. Então antigamente eles usavam muito essas rochas, essas cavernas para se esconder, mas hoje em Israel, nas casas, nos prédios, eles têm o que? Bunkers. Bunkers é uma construção à parte, muitas vezes debaixo da terra, debaixo da casa. E esse bunker, eles são resistentes para a pessoa ficar ali mediante um bombardeio, mediante um ataque. Inclusive teve um filme recente lançado no Netflix, que tem até a Julia Roberts, se não me engano, a Dia Após o Outro, não. Mas é um filme, o Dia Após, é alguma coisa assim, que mostra o quê? Uma invasão, né? E se perdendo toda a parte eletrônica, se perdendo tudo. E no fim o filme termina mostrando um bunker enorme, que aquela família provavelmente saiu para passear e aconteceu tudo aquilo, eles não estavam em casa para entrar nos bunkers. Hoje se sabe se grandes milionários estão construindo bunkers, já que eles podem ficar ali dentro desses bunkers durante mais de 2 anos, que naquele bunker já tem todo o sustento para eles viverem ali por 2 anos. Então, as pessoas estão se preparando para uma terceira guerra, ou estão se preparando para catástrofes, porque como essa guerra lá no Oriente Médio vai entrando outros países, isso pode gerar realmente uma guerra, de uma extensão de terceira guerra. Eu creio, e a palavra deixa registrado, que o Senhor não vai deixar o homem se acabar, tá? O Senhor vai estar intervindo. Mas hoje as pessoas estão fazendo esses bunkers, que a gente pode falar que é o meio de rochas para se esconder, tá? E aqui o versículo 11 diz assim, os olhos dos arrogantes serão humilhados e a soberba da humanidade será destruída naquele dia somente. Será destruída. Naquele dia somente Deus será exaltado. Inclusive diz que gente, está me fugindo o nome das pessoas. O Elon Musk, ele quer construir aí uma parte de uma aeronave que vá para o espaço, tudo, para fugir desse momento também, que pode haver uma destruição aqui na Terra, tá? Então, as pessoas, elas estão procurando recursos e formas de proteção para se protegerem, mas não estão buscando a Deus. Amados e amadas, se tiver uma terceira guerra, se a gente for morrer, amém. A gente sabe para onde a gente vai, a gente sabe que vai ter um fim tudo isso, ou a gente vai morrer numa guerra, ou a gente vai morrer de morte morrida, da idade, de uma doença. Então a morte é algo que todos nós vamos passar. Existem projetos também chamados projetos Matusalém, que eles estão trabalhando muito para que o ser humano consiga viver em média 150, 200 anos. Então existem vários projetos aí acontecendo e projetos aí que não são divulgados porque não é permitido pela lei, mas há um impulsionamento financeiro em cima disso. É que existe um mundo muito além do que a gente não tem percepção, tá? Então fala que os olhos dos arrogantes serão humilhados, porque o arrogante, o soberbo, ele crê que esses mecanismos que eles vão utilizar vão protegê-los, dar segurança,
mas não se voltam a Deus, tá? Porque, versículo 12, porque Yahvé, o Senhor dos Exércitos, tem um dia reservado para todos os presunçosos e arrogantes, para tudo que é, para tudo e todos que exaltam a si mesmo, para que sejam rebaixados. Minhas amadas, meus amados, eu vou entrar um pouquinho na área aqui da psique humana. Geralmente, pessoas que são arrogantes, pessoas que são presunçosas, orgulhosas, geralmente essas pessoas lá no íntimo, elas estão encobertando dores delas. Geralmente estão acobertando dores, e essa é a forma dela não olhar para si, para suas dores. Então elas vão buscando recursos externos, e dessa forma também elas vão se tornando arrogantes, soberbas, orgulhosas, tá? Então, várias das coisas que nós sofremos hoje é porque nós não sabemos lidar com as nossas feridas emocionais. Contra todos aqui vai dizer, versículo 13, contra todos os cedros do Líbano, altaneiros e orgulhosos, e todos os carvalhos de Bazã, contra todos os outeiros elevados e todas as colinas elevadas, contra toda torre imponente e contra toda muralha fortificada, contra tudo que parece comercialmente valioso e todo barco de luxo, porquanto o arrogante do ser humano será abatido e a sua presunção será aniquilada. Somente Yahvé, o Senhor, será exaltado nesse dia. Então, o que está dizendo aqui? Lembra que os cedros dos Líbanos, eles olhavam para aquele cedro, aquela árvore frondosa, aquela árvore forte, tá? Então, Deus está comparando esses arrogantes aqui contra todos os cedros do Líbano, que eles querem se comparar como os cedros do Líbano, altaneiros e orgulhosos, e todo o carvalho de Bazã, ali do outro lado do Rio Jordão, né, tinha os carvalhos, e os carvalhos ali, aquelas árvores que tinham raízes profundas, que eram fortes, que eram inabaláveis. Então, esses orgulhosos são aqueles que hoje nós temos, né, ali na Venezuela, né, o presidente ali que se colocou, bem dizer, ali. Então, são essas pessoas que se diz, eu sou forte, me mantenho aqui, eu tenho um grupo que me ajuda para isso. E muitas vezes vai humilhando toda a população. Nós tivemos várias histórias, né? Eu estou trazendo histórias mais assim, mais potenciais, né, que ocorreram para a gente gravar. Mas isso acontece em relacionamento uns com os outros. Hitler era um tipo aí dessa pessoa arrogante, soberba, impetuosa, sem amar o próximo. Mas ele é um grau extremamente patológico. Agora nós temos graus baixos no dia a dia que acontecem nos relacionamentos, tá? Então, contra toda torre imponente e contra toda muralha fortificada. Uma torre imponente, geralmente ela tinha a altura de um prédio de 3 metros, mais ou menos, e também as muralhas imponentes. Já houve muralha, gente, que parecia uma rodovia, que em cima daria para ser três faixas de carro. Então, as pessoas, ao estarem dentro de uma cidade dessa, com uma torre elevada, com uma muralha fortificada, elas se sentiam seguras, protegidas, e elas se tornavam arrogantes para com os outros, porque elas sentiam que elas estavam num espaço aonde elas eram protegidas. E veja como isso acontece com o ser humano. Por isso que fala muito a palavra sobre o órfão e a viúva, porque o órfão e a viúva não tem nada em volta deles para guardar eles, não tem uma casa, não tem um homem que nessa época tinha essa representatividade de guardar do que acontecia lá fora. E hoje se perdeu isso, mas dentro dos princípios do Senhor,
O homem, ele é o guardião da casa, ele é o sacerdote do lar, ele guarda a casa, tá? Então, tudo isso, né, a gente vai percebendo que o ser humano, desde então, ele já construía coisas para se sentir seguros. E quando o ser humano se sente seguro, com poder, com status, com dinheiro, ele menospreza aqueles que são mais humildes. Mal olha para aqueles que são mais humildes, tá? Aí aqui vai dizer assim, os ídolos, no dia do Senhor, tudo isso vai acabar. Os arrogantes vão ser abatidos, os presunçosos serão aniquilados, os ídolos desaparecerão inteiramente, tá? Os ídolos desaparecerão inteiramente, os homens tentarão se esconder nas cavernas das rochas e em buracos feitos na terra, por causa do terror que vem de Yahvé, acompanhando o esplendor da sua majestade, quando o Senhor se levantar para fazer tremer a terra. Amados e amadas, Jesus veio, na sua primeira vinda, ele veio como servo. Ele veio como um homem humilde, nasceu ali numa manjedoura. Ele veio dessa forma, mas os judeus esperavam um rei, um Cristo que viesse como um rei e viesse libertá-los das mãos do romano, que viesse com autoridade. Não. Ele quebrou todas as pernas dos religiosos, porque ele veio num estilo de vida que ninguém esperava, tá? Agora, na sua segunda volta, não vai ter mais chance, ele vai vir com os olhos com chama de fogo, ele vai fazer tremer a terra. Por isso que hoje nós estamos na era da graça, na era que nós podemos crescer, nos alimentar, viver na presença de Deus. E veja, Deus deseja que todos nós tenhamos uma vida em abundância. E vida em abundância não é estar numa cidade de muralha fortificada e muito menos que tenha uma torre elevada. Viver com essa segurança, ter essa vida em abundância, é realmente se deleitar no Senhor e ter intimidade com Ele e entregar as nossas dores para o Senhor. E também o que nos desenvolver, porque o Senhor manda a gente desenvolver a nossa salvação, e aí seria a salvação da nossa alma. E eu creio que pela palavra de Deus, tudo isso não é para ficar nessa vida. A palavra diz que nós vamos governar no mundo que há de vir. Tá? Nós vamos governar as nações. Então, só pessoas amadurecidas que cresceram em Cristo Jesus, que souberam realmente trabalhar sua alma, que tiveram intimidade, poderão governar a terra. Porque fala que depois de 1000 anos o inimigo será solto e vai enganar muitos ainda. Então significa que a mentalidade dessas pessoas não foram ajustadas. Então lembre-se, hoje é o tempo da graça, de aceitar Cristo, a sua palavra, de realmente nós somos assediados dia e noite pelo sistema que o mundo instalou, pelo sistema do mundo. E esse sistema é maligno. Então nós somos assediados dia e noite para termos medo, para vivermos inseguros. Então hoje nós precisamos exercitar muito mais a nossa fé. E precisamos realmente cuidar da nossa alma extremamente, sabe? Extremamente. Muitas vezes as pessoas falam, não, tá tudo bem minha vida, só que lembre-se, você, minha amada, Deus falou para as mulheres mais velhas, o que? Aconselharem as mais novas. Se a gente for dar o conselho mediante aquilo que a gente não se atualizou, você acha que o mais novo vai ouvir? Com tudo que já mudou? Quem tem na faixa de 50, 60 anos, pegou um mundo totalmente diferente para o mundo que está hoje. E se Deus nos der graça de viver mais uns 20, 30 anos, nós vamos pegar um mundo totalmente diferente. Assustador. Tá? Então, por isso que nós temos que realmente acompanhar, no sentido de saber também nos colocar mediante a cultura, mediante a história, mediante a política. Eu vejo que eu me esforcei tanto para colocar meu filho na faculdade. E ali dentro da faculdade ele foi aprender sobre o que? Socialismo, Karl Marx,
foi aprender sobre Nietzsche, Sagan, tudo coisas que eu desconhecia. Então, o diálogo não quase tinha, porque ele estava vivendo uma realidade que eu não conseguia nem entender. Hoje eu entendo melhor. Então, eu estava pagando para o meu filho ser disciplinado, educado numa linha que eu nunca gostaria que ele fosse. Tá? Quando os filhos vão mais para a área de exatas, não existe muitas coisas nas faculdades de exatas ainda. Mas quando vai numa área humana, quando vai até na área biológica, já existe muita influência do socialismo, do comunismo dentro das faculdades. Tá? E os professores já têm toda essa formatação mental. E eles estão ali dando aula para os nossos filhos. Certa feita, eu ouvi uma mulher falando, a gente, vamos assim entrar dentro das igrejas evangélicas, porque eles colocam lá umas irmãzinhas para dar aula para as crianças, elas mal sabem da Bíblia. É mais para as crianças não atrapalharem o culto. E lá a gente pode ir captando as crianças. Era um grupo de satanistas. Eu não acreditava que existia literalmente isso. Mas existe, gente. E estão infiltrados dentro das igrejas também. Quantas pessoas começam bem espiritualmente, quantos líderes começam bem e depois se desviam totalmente, tá? Então o Senhor vai vir naquele dia com os olhos de fogo e vai fazer tremer a terra. Então vai falar assim: naquele dia os homens atirarão-se aos ratos e aos morcegos todos os ídolos de prata, de ouro que lhes fizeram para a sua veneração. Quer dizer, vão jogar tudo aquilo no que eles se apoiavam, porque não vai valer de nada, de nada, de nada. Eu lembro quando os judeus foram levados para o holocausto, não adiantou nada eles terem aquela riqueza, terem suas casas, terem isso. Eu lembro que um filme que eu assisti, que um deles tinha uma balinha dentro do bolso, quando estava levando, eles já estavam muito tempo já sendo levados, tal. Aquela balinha deu maior briga por causa de aí um homem falou assim: olha, eu te dou não sei quanto em dinheiro para você me dar essa bala. Ele falou assim: mas o que adianta você me dar dinheiro? Eu não sei não tem mais o que eu fazer com esse dinheiro. Então não adiantava nem ter posse mais. Uma bala ali se tornou algo riquíssimo, algo para eles porem na boca, sabe? Então não vai adiantar, vão jogar tudo isso. 21, refugiando-se nas cavernas das rochas e nas fendas dos penhascos, diante da presença poderosa de Yahvé e diante da magnitude, do magnífico esplendor da sua majestade, quando se levantar para sacudir toda a terra. Gente, é como se a gente pegasse uma coberta, um lençol e sacudisse. Sabe quando você vai lá, as pessoas na roça, né, pegam lá o feijão, o arroz, para tirar as palhas e fica sacudindo? Então, só aqueles que tiverem peso de realidade não serão jogados nesse sacudir. Sendo assim, desisti de acreditar no ser humano, cuja vida não passa de um sopro em suas narinas. Afinal, que valor tem o homem? Olha que posição chegou aqui. Quer dizer, não dá mais para colocar crédito no ser humano. Porque hoje a pessoa pode ser: eu amo o Senhor, eu tenho tais e tais princípios, tenho valores, mas depois se corrompe. Nós estamos vendo tantos pastores, tantos líderes religiosos que começaram com um coração genuíno e hoje estão com seu coração corrompido. Nós estamos vendo tantos líderes religiosos que falam de prosperidade, que falam de projetos de 21 dias, que falam disso, daquilo, tá? E sempre alimentando o povo para que o povo venha o quê? Adquirir soluções dos seus problemas, mas não alimenta o povo para que realmente eles aprendam a pegar o próprio alimento. Não alimenta o povo na profundidade da palavra de Deus. Essas pessoas enchem estádios,
mas não estão na realidade daquilo que é o Senhor. Nós temos que tomar muito cuidado que todas as áreas hoje nós necessitamos do discernimento e da sabedoria de Deus. Amém, amados e amadas? Aleluia! Jesus Cristo é o nosso Senhor. Você já se viu sobrecarregada por pensamentos negativos e ansiedade? Deseja encontrar uma maneira de viver com confiança e proteção? No Salmo 23, escondem segredos poderosos que podem mudar a maneira como você enxerga a vida. Nesta aula, você vai descobrir esses segredos e aprender a viver com confiança, deixando para trás os pensamentos negativos que minam a sua felicidade. Com a sabedoria do Salmo 23, você aprenderá práticas e princípios que ajudarão a livrar-se da ansiedade e encontrará orientação para experimentar uma proteção duradoura e encontrar paz interior. Comece a transformar sua vida hoje mesmo. Entre no grupo para acessar a aula gratuitamente e venha descobrir a verdadeira confiança e proteção que você merece.